e vamos ter mais um trecho dessa jornada de apóstolo Paulo, dessa vez como já de certa forma preso, acusado em sua trajetória a chegar a Roma. Lembrando que o apóstolo Paulo, após o seu trabalho no mundo gentílico, ele volta para Jerusalém por ocasião do Pentecoste, junto com outros colegas. Ele traz, ao mesmo tempo, pelo que se crê, uma oferta para os irmãos em Jerusalém que estavam em necessidade. E nesse percurso para ele chegar a Jerusalém, por 2 vezes ele é avisado de que, indo para Jerusalém, a sua vida estaria em perigo. E uma das vezes se faz mais claro quando o profeta, ele o avisa que ele será preso pelos judeus. Ainda assim, cientes que isso é verdade, que é parte de Deus, Paulo continua sua jornada ciente de outra realidade, de que isso, no entanto, é a vontade de Deus. E aproveito fazer uma menção a dizer que nem sempre quando nós somos avisados ou sabemos um perigo, significa necessariamente parar. Às vezes Deus nos avisa de certos riscos que ocorremos, mas o intuito não é necessariamente parar, mas nos tornar ciente daquilo e ainda assim ser fortalecidos pela vontade de Deus ir à frente. Então, quando quando passamos por algo, não é preciso saber apenas das circunstâncias, mas é preciso saber qual é a vontade de Deus, porque o que faz a diferença entre prosseguir adiante ou não é a situação, se ela é confortável, arriscada ou não, e se é a vontade de Deus. Essa faz toda a diferença. E eu estou dizendo isso porque nessa pandemia me parece que o que faz a diferença é a avaliação puramente humana, se é arriscado ou não é arriscado, se é bom ou não é bom. E muito embora essa tenha a sua validade, nós perdemos de vista em questionar também, e qual é a vontade de Deus? Nós não podemos agir apenas de modo precavido, ignorando, no entanto, a vontade de Deus. Porque Deus, no entanto, nos deixou num mundo em qual corremos riscos de outras formas o tempo todo. A Bíblia diz que somos dados ao matadouro como ovelha todos os dias, em Romanos, por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz que ele é avisado de cidade em cidade o que há de esperar, seja cárcere ou seja perseguições por causa do nome de Cristo, mas nem por isso ele parou de ir. Então é preciso saber quando arriscar, assim como nós dizemos no outro domingo, e quando não arriscar. Quando Deus nos faz conhecido uma realidade para que a evitamos, e quando Deus nos faz conhecido uma realidade para nos fortalecer e ir, no entanto, adiante. É como Jesus, ele teve seus momentos em qual ele sabia que corria perigo e ele se escondeu do meio dele, porque não tinha chegado a sua hora. Mas também, quando chegou a sua hora, ele não fez questão de se proteger, como nós falamos no domingo passado. Ele continuou se reunindo com seus discípulos, apesar do risco iminente, apesar de ele saber que naquela noite vai ser traído, apesar de saber que ele corria risco. No entanto, ele sabia, essa é a vontade de Deus, e eu não posso evitar isso. Então, meus amados, tem coisas que nós não podemos evitar, quando é a vontade de Deus. E aí cabe a nós glorificar a Deus também nesses tempos. Eu digo isso porque me parece que daqui para frente nós vamos ter que evidenciar a nossa posição de viver pela fé de uma maneira mais assídua, de uma forma mais profunda. É possível que vamos chegar ao tempo quando nós devemos nos posicionar claramente em favor daquilo que é a vontade de Deus, num mundo em qual vai contrariar práticas que Deus, no entanto, exige de nós. Há grandes polêmicas em alguns países quanto à questão de liberdade religiosa e de culto. E hoje pela manhã eu falava com alguns irmãos nos Estados Unidos e discutia essa questão das igrejas ser ou não ser proibidas se reunir em alguns estados, na Califórnia mais exato.
algumas igrejas, ou melhor dizer, o governador tentou incumbir as igrejas de não cantar, né? E aí houve polêmicas e houve pessoas que se posicionaram de maneira muito clara, inclusive John MacArthur, ele fez uma declaração pública que ele é a favor ao governo, no entanto, ele vai obedecer a Deus. E foi ressaltada uma coisa que eu não sabia, e um dos irmãos pela manhã falou, olha, na verdade as igrejas, elas têm liberdade constitucional se reunir, e na verdade elas poderão se reunir o tempo todo mesmo na pandemia, se elas quisessem. O governo não podia, na verdade, criar nenhuma lei para contrária a isso. E eu estou dizendo, usando esse exemplo, porque de certa forma afeta a nós mesmos. É claro que com o tempo nós vamos olhar para trás e vamos avaliar até que ponto certos procedimentos, se eles foram saudáveis ou não, foram úteis ou não, isso ainda vamos falar, mas cabe a nós de ter discernimento e também não nos deixar conduzidos apenas pelos riscos e pelo medo que controla, no entanto, ou tenta, através do medo, controlar a nossa sociedade e a nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele não era guiado pelo medo, e veja, ele sabia, claro que os profetas o avisaram e via da parte de Deus, ele não negou a realidade disso, mas dessa vez ele sabia algo a mais, que Deus queria, no entanto, que ele fosse lá, mesmo que isso haveria de lhe custar a vida. Talvez nós precisamos perguntar a nós, quanto de nós iria ir adiante em alguma circunstância, sabendo que vai lhe custar a vida, mas que, no entanto, você tem a certeza que é a vontade de Deus. Mas mesmo que tenha a certeza que é a vontade de Deus, você sabe que isso incorre em certos riscos. E aí você faz o quê? Você vai continuar a ir adiante? O que vai estar na base da sua decisão de ir ou não ir? É a avaliação de risco da sua vida ou a vontade de Deus que tem levado em consideração isso? E quando nós pensamos por esse lado, meus amados, eu acho que a nossa conduta e as nossas decisões, inclusive de participar no culto num momento como esse, que é delicado, no entanto, talvez mude. Porque grande parte da nossa decisão tem a ver com a nossa avaliação, com a nossa ótica de olhar as coisas. E o problema que eu estou percebendo é que nós olhamos muito mais por uma ótica humana, de se proteger de medo, e deixamos do lado completamente a ótica divina. Então o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele vai para Jerusalém. No caminho de Jerusalém, ele acaba chegando, no entanto, em Jerusalém. Ele busca se encontrar com as autoridades da igreja, com Pedro e os demais. Ele fala do seu ministério e ele é instruído o que fazer, porque as autoridades da igreja sabiam do risco que ele corre. E então ele diz, irmãos, faça isso, olha, tem aqui 4 homens que fizeram um juramento, gasta por eles, faça isso para provar para a sociedade judaica de então que aquilo que se diz a seu respeito não é verdade. Então, o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que isso não iria adiantar, no entanto, porque quando Deus decide uma coisa não adianta o que faz, mas ele ainda assim, ele faz as coisas de uma maneira que deixa claro a sua essência, deixa claro a sua postura e o seu bom testemunho. E isso é o nosso dever, meus amados. Nem sempre as pessoas vão ouvir, nem sempre os nossos argumentos vão valer, mas o importante, no entanto, deixar claro a nossa fé ser visível. E o apóstolo Paulo faz tudo isso, e o fato é que não adianta mesmo, porque quando ele foi no templo, aqueles judeus que vieram das províncias gentílicas aproveitaram de incitar as massas e tirar o Paulo para fora para matá-lo. E aí que começa a história que Paulo, ele está no meio da multidão e eles queriam matá-lo. A guarnição romana vem, interrompe isso, e Paulo faz o seu primeiro discurso no meio da multidão, aonde ele tem a sua defesa, a sua posição, e mostra a ele que de fato ele era judeu como eles, ele era zeloso pela lei e pelo templo, e que não fizeram nada daquilo que poderia provocar a ira deles. Mas, no entanto, ele mostra que algo aconteceu na sua jornada que mudou a vida dele. Então, se algo há de diferente,
é o seu encontro com Cristo ressurreto. E isso fez toda a mudança. Que outrora ele mesmo perseguia o caminho, perseguia os que creram em Jesus, mas o que fez ele mudar, que ele era um erudito, no entanto, não foi a questão de argumentos, mas foi a questão do encontro pessoal com Jesus ressurreto. E aí ele testemunha sobre esse Jesus a toda multidão que ia no templo, e imagino que era grande, mas ainda que era o período de Pentecoste, onde a maioria dos judeus ia para Jerusalém. Iria ser 3 grandes celebrações, onde todo israelita, principalmente homem, devia estar em Jerusalém, e essa era uma delas. E Paulo testemunha para todos aí, mas com mesmo que ele tem o seu discurso coerente, tem seus argumentos e tudo mais, plausível, quando ele diz que o próprio Deus o enviou para os gentios, aí para. Aí a multidão, ela começa a ser levada à loucura, querendo matar Paulo, e a guarnição romana é forçada de fato a retirá-lo de lá, levá-lo para inquiri-lo separadamente. Ali, o centurião romano se aproxima dele, tenta obter informações de modo ilícito, porque tenta açoiteá-lo, e Paulo faz uso da sua cidadania romana, e aí ele para. E quando esse percebe que é romano, ele tem um tratamento diferenciado, o que tem a sua importância por todo esse trajeto. E aí chegamos a esse ponto, aonde há outro momento de defesa do apóstolo Paulo, e outro inquisitório por parte da liderança judaica, aonde tenta estabelecer qual é o problema e ver o que se vai se proceder dali para frente. E aí nós vamos ler a partir de versículo 1 até versículo 11. E esses capítulos todos, eles mostram esse processo, e o apóstolo Paulo testemunhando através disso em diferentes circunstâncias. Veja, ele testemunhou para a multidão, ele testemunhou para a guarnição romana, ele agora está diante de todas as autoridades eclesiásticas de Jerusalém, e mais tarde ele vai estar diante de autoridades romanas, até ele chegar ao César. E vamos lá. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, então, ali Paulo estava já no sinédrio, era, vamos dizer, a assembleia que guiava toda a religião judaica, formada por diversos grupos religiosos, entre quais fariseus, que Paulo era um fariseu, saduqueus e outros. Então, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou que os que estavam perto dele, que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir este parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte de sinédrio se compunha de saduqueus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduqueus, e a multidão dividiu, pois os saduqueus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mais mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tinha falado? Tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza.
Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Então Paulo se encontra dessa vez, como já dizemos, diante da toda a liderança judaica. E ali estava o sumo sacerdote, outros sacerdotes, outras lideranças. Vamos dizer, a nata de Jerusalém estava lá. E Paulo não era totalmente desconhecido destes, porque outrora, como ele mesmo diz, ele andava com cartas de certos sacerdotes para aprender aqueles que, como ele, cria em Jesus. Então ele não era totalmente desconhecido. Tampouco Paulo era um que desconhecia esse sinédrio. Talvez ele não sabia naquele ano quem era o sumo sacerdote, pelo que se parece. Mas Paulo também sabia muito bem o que eles acreditam. É tanto que ele faz uso do testemunho dele, exatamente de um fato que dividia eles. Então Paulo fita os olhos para o sinédrio e ele começa a sua argumentação com a questão da piedade dentro do seu andar, em sua consciência. E chama eles de irmãos. Veja, Paulo em nenhum momento em sua fala, ele se distancia do seu povo, em seu carinho, em seu amor, em sua intimidade, em sua forma de se identificar como judeu. Isso é muito importante, porque isso era uma das grandes acusações dos seus inimigos, de que ele seria de certa forma contra esse povo. E na maneira que ele fala, ele deixa claro que não é verdade, pelo contrário, ele trata inclusive eles como irmãos, varões, irmãos, e quando diz varões se refere a eles com respeito, como aqueles que são pessoas de autoridade, varões, irmãos, tendo andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. O apóstolo Paulo faz duas coisas aqui. Uma delas é a maneira que ele se identifica com os seus acusadores, é a maneira que ele trata com respeito as pessoas, mesmo sendo contra elas. Isso é muito importante, meus amados. Apesar de nós sabermos que as pessoas que não recebem o nosso testemunho de certa forma são contra, isso, no entanto, não deve nos levar em algum momento a tratá-los com desrespeito e mostrar que em nossa humanidade, na verdade, nós somos iguais a eles. Fazemos parte de todos os povos. Como brasileiros, somos brasileiros quanto aos outros também. E Paulo se faz uma com eles, respeitando-os. Mas, em segundo lugar, ele apela pelo seu andar, mostrando que ele anda diante de Deus. E ele anda diante de Deus com toda boa consciência. E isso não é uma coisa de hoje. Ele diz aqui, até o dia de hoje. Em outras palavras, mesmo quando ele era contrário ao Evangelho, mas ele andava na sua consciência que faz o certo. Andava em sua ignorância, não conhecendo a verdade, mas, no entanto, fazia de boa consciência. E ele usa isso no seu testemunho. Mas uma coisa que Paulo ele pode deixar claro: olha, vocês podem me acusar, em outras palavras, de muita coisa, mas ninguém pode me apontar como um que não ando em boa consciência diante de Deus. Ele tinha um testemunho impecável, de modo que ele poderia dizer: eu ando diante de Deus com boa consciência. Então, quanto a nós, será que nós podemos fazer essa afirmação diante das pessoas? E eu ando diante de Deus com boa consciência. Isso não envolve o fato que em algum momento nós não erramos, ou somos pessoas sem pecado. Não é isso que quer dizer. Mas quer dizer que, no entanto, aquilo que fazemos por servir a Deus, fazemos para a glória de Deus, e buscamos a sua vontade. E isso que motiva nossas ações, isso que motiva aquilo que fazemos, temos a boa consciência que andamos diante de Deus. E essa que é a pergunta que você deve fazer nessa noite: e eu ando diante de Deus em toda boa consciência? E é assim que começa de fato um bom testemunho: andar na presença de Deus,
andar conscientes da presença de Deus em toda a boa consciência. Jonathan, por favor, coloca esse ventilador que eu estou me sufocando aqui. Mas quando Paulo fala isso, quando ele alega essa vida, o sumo sacerdote, ele se irrita de certa forma e diz que Ananias, que era o sumo sacerdote naquele momento, mandou aos que estavam perto dele que ele batesse na boca. Eu não entendo, para ser sincero, direito do porquê o sumo sacerdote pediu que ele batesse. Não vejo muito nessa frase inicial do apóstolo Paulo o que ele diz de tanta relevância ou diz de tão pesado que levou a essa atitude. Mas eu acredito que isso ataca a consciência, no entanto, deles. O que ele diz que não anda de boa consciência diante de Deus. Paulo, de certa forma, através de dar seu testemunho, é uma forma de acusação a eles ao mesmo tempo. Porque a nossa própria vida acusa os outros. Quando andamos retos, isso de certa forma é um espelho que acusa a eles que não andam reto diante de Deus. E isso os irrita. E aí que o grande sacerdote, ele faz esse mandamento que não é coerente com a lei, e Paulo ali se vê que ele também é um homem pecador, como todos nós, ele se sensibiliza, e ele de certa forma ele xinga o sumo sacerdote, ele diz: ô parente branqueada, Deus vai ferir tu, porque você está aí sentado para me julgar segundo a lei, mas você age contra a lei. Então Paulo mostra que ali ele mostra deliberadamente o que ele pensava sobre eles, que eles eram falsos, que eram apenas, vamos dizer, pintados, apenas de aparência, no exterior aparentavam bonitos, mas na verdade eles agiam contra a lei. E veja que Paulo, ele não diz por que fizeste isso. Ele, na fala dele, ele já mostra: vocês estão aí contrário ao que vocês alegam. Porque uma das acusações contra o apóstolo Paulo é que ele falava contra a lei. E você pode perceber este jogo o tempo todo nas acusações e na maneira que Paulo responde, ou seja contra a lei, ou seja contra os costumes judaicos ou o templo, uma dessas. E Paulo sempre responde a essas inquietudes. E aqui ele diz: vocês estão aí sentados para me julgar segundo a lei, mas vocês agem exatamente oposto à lei, porque a lei não autoriza vocês a agirem dessa forma. Então Paulo mostra a realidade podre deles, e que eles de fato estão passíveis de ser julgados. No entanto, alguém do perto vai inquirindo o apóstolo Paulo, mostrando para ele que ele está falando mal do sumo sacerdote. E ali Paulo mostra que ele não, de alguma forma, ele não sabia que era o sumo sacerdote. E quando ele sabe disso, e ele reconhece nisso, que é uma ordenação divina, no entanto, apesar de essa ordenação divina estar sobre um homem corrupto, no entanto, veja que o apóstolo Paulo responde: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. E aí é um versículo bastante interessante. Primeiro, que Paulo reconhece a autoridade do sumo sacerdote. Mas ele reconhece o sumo sacerdote como autoridade não devido à sua conduta, mas devido à lei, devido à ordenação que estava em vigência. E apesar de Paulo não concordar com ele, ele entende que diante de Deus é responsável de respeitar essa autoridade, seja lá qual é a característica de caráter dessa pessoa. E aí, meus amados, fala muito sobre a questão de como se lidar com as autoridades. Porque muitas vezes a questão de autoridade nós a conectamos com a qualidade dela ou a justiça dela, que justificará de certa forma a nossa obediência. E não é assim. Eu sempre alego que isso não é a base de submissão, hora nenhuma.
O apóstolo Paulo, ele se arrepende, em primeiro lugar, que ele falou, levantou a voz de maneira equivocada contra o sumo sacerdote. Detalhe, ele estava certo, no entanto, no que ele diz. Ele não estava certo no que ele fez. Há duas coisas diferentes. O sumo sacerdote errou. O Paulo estava certo quanto ao fato que diz que ele era uma parede branqueada e que estava lá para julgar segundo a lei e fazia contra a lei. Estava certo. Ele não estava errado na argumentação dele. Porém, ele estava errado na maneira que se relacionou com essa autoridade. Ele não poderia fazer aquilo. Como que se explica isso? E olha que Paulo já não era mais no quadro dos fariseus, ele já era um convertido. O que mostra, meus irmãos, que quando há uma autoridade em vigência, ou funcionando, seja lá como ela for, é do nosso dever saber se portar e respeitar, apesar de não concordar. São duas coisas diferentes entre você se submeter e respeitar e concordar. Muitas vezes nós temos problemas de nos submeter porque nós não concordamos, mas não são a mesma coisa. Nós podemos discordar. A se submeter a uma autoridade não envolve necessariamente concordar com todas as opiniões daquela autoridade. Por exemplo, nós devemos ser submissos a autoridades governamentais, como a Bíblia ensina. Isso não quer dizer que devemos concordar com todas as posições expostas por cada um, mas que devemos respeitá-los. São duas coisas diferentes. E muitas vezes o cristão ele perde equilíbrio entre essas duas coisas. Mas essa relação, ela se dá em todas as esferas. Essa relação também é dentro da família, aonde as esposas devem ser submissas aos seus maridos. E a Bíblia diz até aqueles que são difíceis de agradar. E aqueles que não podem ser ganhos com palavra, diz que seja ganho sem palavras. Pelo bom comportamento, não pelo falar, não pelo argumento. A mesma coisa, e eu não quero entrar nesses detalhes, porque o texto, no entanto, não está debatendo isso, mas expondo essa atitude do apóstolo Paulo, que nos ensina, no entanto, a como nos comportar. Na igreja é a mesma coisa. Nem sempre nós podemos concordar com todas as opiniões expostas por autoridades eclesiásticas. A gente pode discordar, ter opiniões que são diferentes. No entanto, uma coisa você não concordar, é outra coisa você se rebelar. É outra coisa você agir de maneira desrespeitosa. Então Paulo, ele, de certa forma, ele pede perdão e ele afirma o conhecimento da lei. Ele diz, está escrito, irmãos, se eu sei e eu respeito. Mais uma vez mostra que ele fazia o que ele dizia, o que é mais uma acusação contra eles, que ele estava lá segundo a lei, mas não agia conforme a lei. E Paulo, ele cita a lei, ele diz, essa é a lei, e eu errei, eu me arrependo, porque eu sei a lei, e prossigo adiante. Que eles são? Um verdadeiro cristão não é aquele que nunca mais peca, mas é aquele que é conduzido à luz da palavra de Deus. E quando ele peca, ele tem ciência, porque a palavra de Deus lhe ensina a se arrependa e vai adiante. Então Paulo, ele tem essa posição. Então devemos tomar cuidado, e principalmente, meus amados, que hoje em dia, principalmente no Brasil, na esfera política, os cristãos se envolveram bastante em debates e de muitas vezes perderam respeito, perderam a calma e começaram a falar de maneira inadequada de um e de outro. Então é preciso que tenhamos cuidado em nossa atitude e não se esqueçamos que a Bíblia nos diz para nos submeter, e isso não tem a ver sempre com ser fácil ou com pessoas que concordamos. Mas indo adiante, Paulo resolve essa questão, e veja, Paulo, sabendo que uma parte de Sinédrio era composta de saduqueus e outra de fariseus, então ele sabe exatamente quem estava lá, e não somente isso, ele sabe o que eles creem. É importante, às vezes, meus amados, sabemos com quem nós nos lidamos e diante de quem nós estamos,
e conduzir de maneira sábia o nosso discurso e nossos argumentos para que sejamos mais eficazes. E Paulo, ele fala uma única frase. Veja que interessante. Se você olhar direito esse texto, Paulo fala apenas 3 vezes, 3 frases, e acaba o discurso dele. Ele fala a primeira frase, quando diz varões e irmãos, ele chama a atenção a eles. A segunda frase, aliás, 4 frases. A segunda é quando ele chama de parede braqueada ao sumo sacerdote, quando ele reage. A terceira, ele se arrepende, e a quarta é essa aqui, e acaba o discurso dele. Ele não fala mais de 4 frases. E ele acaba com eles mesmos acabam em distinção. Diferentemente da multidão, que ele faz um discurso abrangente, e no final, por uma frase, acaba tudo. Veja como é interessante, existem alguns pontos sensíveis que acaba tudo. O ponto sensível na multidão é quando ele falou de mundo gentílico. Quando ele diz que Deus os mandou para um gentil, acabou. Ninguém ouviu mais nada. Dessa vez, é a questão da ressurreição. E Paulo diz, varões e irmãos, eu sou fariseu, fariseu de fariseu. Ele já se coloca do lado de uma parte de Sinédrio. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos são julgados. Acabou quando diz isso. Mas de fato isso era verdade. Porque o que fez toda essa diferença, o ponto de debate, era a ressurreição de Cristo. E verdadeiramente aqueles que teve um encontro real com Cristo ressurreto, aqueles que crerem de verdade que Cristo ressuscitou, não há como suas vidas não ser transformadas de maneira radical, seu andar mudar de forma considerável. O que muda realmente a vida de uma pessoa é a fé não somente naquele Jesus que outrora, 2000 anos atrás, morreu pelos nossos pecados, mas é naquele que morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado no 3º dia. É a ressurreição que é um dos pontos centrais do Evangelho e que dá sentido a toda a mensagem. Pois se Cristo não iria ressuscitar, como o apóstolo Paulo diz, em vão seria toda a nossa fé. Nenhum iria ressuscitar, tudo cai para água abaixo, não há esperança. Sem a ressurreição de Cristo não há esperança. Então a grande mudança, a grande mensagem do Evangelho é a ressurreição de Cristo. E o que de fato eles não acreditaram. Mesmo os fariseus que acreditam na ressurreição em si, como fato, como doutrina, mas eles não acreditaram na ressurreição do Cristo. Porque quando falamos da ressurreição de Cristo, automaticamente isso envolve que ele era filho de Deus, que era o Messias, e é isso que eles não aceitaram. Então veja, o problema deles em si não era nem tanto a ressurreição dos fariseus, porque aqui eles debatem a favor, mas era de Jesus ter ressuscitado. Porque uma vez que você conclui que ele ressuscitou, portanto tudo que ele disse se torna verdadeiro. Você tem que concordar, e é isso que o apóstolo Paulo, de fato, ele falou. Eu estava contra esse movimento, e eu também não cria. E quando Paulo diz isso, ele diz como uma autoridade doutrinária e teológica do povo judeu. Ele era um dos grandes teólogos da época, e ele não fora convencido. Então a única coisa que convenceu ele quando encontrou cara a cara com Jesus ressurreto. E aí, diante do fato, diante da ressurreição, ele não teve mais o que fazer, não teve argumento, não teve opção. A única opção que lhe restou é voltar atrás no seu caminho e seguir Cristo. Não houve o que fazer. Não houve outra resposta plausível diante desse fato. Ou nós cremos verdadeiramente que Cristo ressurreto, isso automaticamente transforma o nosso viver, ou nós não cremos, dizemos que cremos, mas não cremos, isso se evidencia na nossa vida diária, porque nossas decisões e nossos caminhos sempre mostram que de fato a ressurreição não é um fato presente na nossa vida.
E aproveito de dizer, quanto à ressurreição, de fato, é algo que constitui a base da sua fé e também das suas decisões. Quanto de nós mostramos que a ressurreição é algo que nós verdadeiramente acreditamos em nosso coração, a ponto de não temer a morte e nem o cumprimento da vontade de Deus, quando isso envolve ou incorre no risco da nossa própria vida. E talvez nessa pandemia essa é uma pergunta que devemos fazer mais vezes, e que cada um deve responder mais vezes. Cremos nós de fato na ressurreição de Cristo? Ou ela é uma doutrina apenas? É uma coisa diferente, meus amados, de crer numa doutrina, numa teoria, e outra coisa é você crer num fato. Eu posso crer na teoria de que é possível domingo à noite se vender óleo de, de girassol lá na praça por R$2. Eu creio nessa teoria, porque é possível. Porque é possível, eu sei que é possível. Mas é diferente de eu crer que realmente isso está lá. Eu creio na possibilidade, mas se você me diz que está de verdade lá agora alguém vendendo óleo por R$2, eu não vou acreditar nesse fato. Essa é uma grande diferença. Então eu não vou acreditar, portanto eu não vou lá comprar. Por quê? Porque eu não acredito mesmo. O fato de acreditar numa grande verdade me leva a agir coerente a ela. Então, os fariseus, eles acreditaram na ressurreição como fato, como doutrina. Os saduqueus não acreditaram nisso. Mas isso não era suficiente, porque quando se tratou de Cristo, eles permaneceram ainda incrédulos. Não acreditam eles na ressurreição? Sim. Mas quando se tratou da ressurreição de Cristo, eis que eles não quiseram acreditar. Então veja, são duas coisas diferentes: acreditar na teoria da ressurreição, que ela é possível, que é uma realidade, e é muito mais acreditar no fato, de aquele fato se tornar pessoal, de você realmente crer: eu sei que Jesus ressuscitou e Ele morreu por mim, e eu creio nele que mesmo ao morrer Ele vai me ressuscitar dos mortos e vou ficar à sua presença. Esse é diferente, isso não é só uma teoria, essa é uma realidade que, crendo nela, me determina a agir de uma certa forma, justifica meus atos. Então, se nós olharmos para a nossa vida justifica que tipo de crença? O que será que podemos identificar como sobre aquilo que cremos a partir da nossa forma de agir? Se fosse avaliar pelo que nós agimos, que tipo de fé nós extraímos? O que será que as pessoas podem dizer? Esse cara acredita nisso e naquilo devido à minha percepção das suas ações. O que será que vai dizer? Será que o mundo olha para nós e diz: realmente esses caras creem que Deus é vivo, que Ele existe de verdade, não é só uma teoria plausível? Mas eles acreditam, eles vivem essa realidade na forma de fazer as coisas. E aí a pergunta é: será que nós mostramos isso? Será que Cristo ressurreto é a nossa realidade? E cabe a cada um responder por si só. Então Paulo faz esse enunciamento, diz: por causa disso que eu estou julgado. Na verdade, em questão está o fato de eu acreditar que esse homem Jesus, que fui rejeitado, em outras palavras, por vocês, que vocês o mataram como outros pregaram diante deles. Então isso era uma pregação comum, mesmo que Paulo não disse nesses termos agora. A ideia toda, por causa de qual irritava tanto o judeu essa questão, é porque eles se faziam culpados da morte deles, e se fazia culpado do pior ainda, de eles não ter reconhecido em Jesus o Messias e ainda matá-lo. É o que Estevão fala em sua confissão, e ele acaba sendo apedrejado. É o que Pedro acaba dizendo. Então os apóstolos, de certa forma, em sua pregação, eles apontam o pecado deles. E é isso que implicaria o fato de
Paulo dizer que ele está julgado por causa da ressurreição, porque ele crê de fato na ressurreição. E eu estou julgado por isso. Eu sou julgado porque acredito naquilo que parte de vocês acredita. E acredito que isso se faz verdade na vida de Jesus. E isso que transformou minha vida. E quando Paulo diz isso, aí atinge de certa forma os fariseus, que de certa forma, é claro que eles não estavam muito contentes com os saduqueus, até porque eram doutrinas totalmente opostas. E saduqueus, diga-se de passagem, talvez você se pergunta como que um grupo como esses, judeus, que não acredita em anjo, que não acredita em ressurreição, como que um grupo como isso faz parte da liderança religiosa desse povo? Bom, os saduqueus eram um grupo de pessoas muito ricas, muito poderosas politicamente. E então isso fazia por onde ele conferia esse lugar no sinédrio, nas decisões. Mas obviamente exatamente por isso que atraía a inimizade de outros grupos como fariseus, que com todos os seus pecados e erros, no entanto eram zelosos pela lei, zelava pelo que estava escrito e acreditava no entanto na realidade da ressurreição. E na hora quando Paulo diz isso, veja que quem sai à defesa do Paulo não foram os saduqueus, não foram eles para dizer, é isso mesmo. São os fariseus. Ele sai à sua defesa e diz: levantasse algum dos escribas, versículo 9, da parte dos fariseus, contendia dizendo: nós não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Quer dizer, agora eles ficaram confusos. O que ele fez afinal das contas? Se ele acredita na ressurreição, nós acreditamos também. E aí nós não podemos nos negar a nós mesmos. Então, qual é o mal, afinal das contas, que ele fez? Então, como ele era a favor, algo que eles eram a favor, já não havia mais mal algum nele. Interessante como as pessoas são. Se você fala uma coisa que tem a ver com eles, a favor dele, já muda de história. E aí eles, para piorar, eles começam a dizer tudo que os saduqueus não queriam ouvir. Vai que um espírito lhe falou, vai que um anjo lhe apareceu, embora Paulo não disse nada disso. Mas eles aproveitam agora para bater em outros, porque saduqueus não aceitavam nenhuma das três, enquanto os fariseus aceitavam todas. E aí se faz aquele tumulto tudo, como aqui diz, tomando vulto a Celema, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirassem dali e o levaram para a fortaleza. Então percebeu, na verdade, que não havia maneira de resolver o caso. Mas quando você olha para tudo isso, você pensa, gente, mas que coisa fácil de se resolver. Paulo poderia ser facilmente, na verdade, libertado. Por que essa confusão toda? Veja, na primeira vez não tinha nenhum fundamento para prendê-lo. A guarnição romana poderia ter libertado, mas não faz isso. Coisa era tão simples, parecia que poderia se resolver, mas por algum motivo não vai. Aí depois chama as lideranças judaicas. E a coisa se resolve lá simples também. Qualquer um poderia perceber, e eles mesmos dizem, não há mal nenhum nesse camarada. Então poderia libertá-lo. Mas de novo, eles não fazem isso. E Paulo também não alega isso, não busca isso. E meus amados, tudo isso é explicado simplesmente por o último versículo que nós lemos. O versículo 11 é a chave de toda essa situação de antes e o que vem. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também a faças em Roma. E aí, meus amados, nós vemos claro que a grande questão que estava em jogo não era se Paulo estava certo ou errado. A grande questão não era de argumento. A grande questão não era de que era justo ou deixava de ser justo. Deus tinha um propósito em tudo isso. Além da maldade humana, além do coração mau, além da inimizade ao Evangelho, de fato Deus conduzia a história, conduzia os passos do Paulo
para aquilo que ele tinha em mente. Na verdade, quem conduzia a coisa e faria sentido todo aquilo somente de uma perspectiva que Deus tinha em propósito para que o apóstolo Paulo testemunhasse sobre ele em certos lugares e circunstâncias, e isso era possível via esse caminho do sofrimento ou de sua perspectiva de prisão. Somente isso levaria Paulo ao lugar que Deus queria que ele estejasse e testemunhasse. Era uma trajetória aonde Deus tinha em mente para ele pregar. Então veja, o propósito que norteia toda a situação e toda a vida do Paulo era o desejo de Deus da pregação do evangelho em certos lugares. E se isso faria necessário que Paulo estaria preso, isso era de menos. Na verdade, Paulo estava livre em Cristo, Deus estava lá, poderia libertá-lo a qualquer momento, mas a grande questão não era isso. E veja, meus amados, como a vida ela não tem a ver necessariamente com aquilo que aparenta. E às vezes nós, quando estamos encurralados de certa forma, brigamos tanto pelos nossos direitos, para Deus nos livrar, Deus nos salvar, Deus nos tirar de lá, como fosse a pior coisa do mundo, como se fosse um inferno. Mas a gente não percebe que muitas vezes Deus nos conduz em certos lugares para testemunhar sobre ele, mesmo que para chegar lá envolve algumas circunstâncias negativas. Mas como nós olhamos somente para nós, como nós vivemos a partir de nosso bem-estar, como nós temos a nós mesmos como centro de vida, por isso que qualquer coisa negativa, qualquer circunstância injusta, nós só queremos uma coisa: nos livrar e ficar bem, porque só nós pensamos nessa vida. Nós envolvemos em Deus, em nossas orações, apenas para um fim, para nós ficar bem, mas jamais procuramos a vontade de Deus, como isso fosse de menos importância. Tudo que importa é a gente estar bem. Mas, meus amados, há um propósito maior nisso. E aqui Deus diz: Paulo, coragem, tenha coragem para prosseguir em frente, pois do modo que você dá testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que darás em Roma. Com isso Paulo já diz: você vai chegar em Roma, você não vai parar aqui, você não vai ser liberto agora. Dessa forma, Deus mostra que deliberadamente ele permitiu que Paulo fosse preso e não fosse liberto. E veja, Paulo não pede isso. E lembra-se que eu disse no início, Paulo foi avertizado que vai acontecer isso no seu caminho para Jerusalém, e ele não volta atrás. Ele é preso e Deus não faz questão para libertá-lo. Poderia. E deixa-me te dar um exemplo. Lembra quando Pedro fora preso e esperava ser decapitado do jeito que Tiago foi? E o que Deus fez? Um anjo apareceu à noite, foi e tirou Pedro da prisão. Simples assim. Enquanto Tiago o deixou lá e deixou ser martirizado. O que mudou de um para outro? Foi a vontade de Deus. Deus não poderia fazer isso com Paulo também, tirá-lo de lá? É claro que poderia. Deus não fez as portas se abrirem quando estava em Filípios na prisão? Fiz. Você acha que para Deus era difícil? Será que essa guarnição romana não poderia libertar Paulo? Afinal das contas, não havia nada que poderia ser acusado, e pela lei romana não poderia estar preso, não tinha argumento para estar preso, e ele sabia muito bem disso. E agora? Às vezes, meus amados, nós não entendemos porque Deus permite certas coisas na nossa vida que não tem explicação, e às vezes pensa: Deus não poderia me livrar disso, Deus não poderia resolver isso, Deus já fez isso com outros, por que não fez comigo? Mas você já se perguntou que exatamente por meio dessas coisas que Deus permite na sua vida, Deus que você testemunha de um jeito em lugares, e há pessoas que jamais de forma diferente faria? E é engraçado, para mim versículo 11 é como Deus diz para o Paulo: Paulo, eu gostei, está dando certo, está fazendo o que eu queria que você falasse para essa multidão. Imagina, como que Paulo iria juntar a multidão em Jerusalém para pregar para eles? Seria impossível, concorda? Como que ele faria isso?
Como que você ajuntasse todo mundo e vem aqui para eu ter algo a dizer sobre Cristo ressurreto? Não havia. Mas eles mesmo o prenderam e deram através disso a possibilidade de ele falar. Simples assim. Como você acha que Paulo iria falar para todas as autoridades eclesiásticas do Jerusalém? Você acha que ele teria poder de juntá-las para falar para eles, vem aqui para eu dizer para vocês como está a coisa? Não. Mas eles mesmos vieram para julgá-lo, e aí quando vai para julgar, você tem que dar a chance de um cabo a falar. E por aí vai. Em outras palavras, Deus diz, Paulo, eu fiz assim. E eu o guardarei preso, porque eu quero que você fale em Roma. Então, vamos nesse caminho aí. E Paulo entende isso, é tanto que mais tarde, ele entendendo isso, ele mesmo pede para ser julgado pelo César. Em outras palavras, ele pede para ir a Roma. E é a Roma que ele chega. E nós vamos ver isso. Ele vai pedindo para ser julgado da mais alta autoridade do império. E os irmãos vão perceber como ele é protegido, como o próprio Deus, que o deixa ser preso. No entanto, há uma proteção divina sobre Paulo para que nada aconteça nesse trajeto. Então, embora preso, Paulo é protegido o tempo todo, só acontece o que Deus quer. Meus irmãos vão perceber isso mais adiante, não vamos falar agora porque nos paramos nesse versículo. Mas Deus é aquele que encoraja Paulo, vai à frente, porque há de testemunhar sobre mim. Então, meus amados, que a visão da vontade de Deus guie as nossas vidas em todos os momentos. A vida não tem a ver só com argumentos de certo ou errado, de ser justa ou não. Tem coisas que são injustas mesmo. Vai ter coisas que talvez vai ser injusta quanto à igreja, com o governo, pode ser, mas lembra-se disso. No fim, quem guia a igreja de Deus é o próprio Deus. Quem guia a história é o próprio Deus. Apesar das limitações que outras colocam sobre nós, nós estamos livres e nada impede para fazer o que Deus nos chama de fato a fazer. Mesmo presos, nós de fato fazemos continuamente o que Deus quis que nós façamos. Apesar das pessoas pensarem que nos prenderam, de fato nós só avançamos. E assim que vai. Nada pode prender, nem as prisões podem prender e impedir a obra de Deus. Paulo não estava preso? Não. Mas exatamente aquilo lá conduziu ao que Deus queria. Jesus não foi preso? Não é isso que eles queriam matá-lo? Mas com isso eles cumpriram exatamente a vontade de Deus para nos salvar. Foi exatamente através daquilo. A igreja na China, ela não está perseguida? Sim, está, como em outros lugares também. Mas ela avança mais do que nunca. Não tem como parar a obra de Deus. Você pode até matar os seus líderes. Você pode até queimar os seus prédios. Mas tudo isso de fato só contribui para o avanço do Evangelho. O grande problema, meus amados, e a grande questão é, pelo que você está militando? Pelo que você está marchando? Estou dizendo isso porque nós vivemos em meio a protestos no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares, seja porque Black Lives Matter, ou a vida dos negros importa, se importa mesmo, ou outro slogan que seja, mas a grande questão é, pelo que nós como igreja militamos? Qual é o parâmetro que nos tira nas ruas? Qual é o ponto de equilíbrio entre que é justo no entanto, mas o que é o chamado da igreja? Nós queremos uma sociedade justa e é um desejo lícito, mas será que a igreja deve colocar seus esforços numa justiça social alcançada por leis e por manifestos? Ou será que nós devemos militar para a propagação do Evangelho, sabendo que, no entanto, contra isso não há lei, e que somente vidas transformadas pode gerar justiça?
pode gerar misericórdia, pode gerar amor. Mas quer dizer que é errado manifestar e se colocar a favor de certos movimentos? Eu não disse isso. Eu só disse que eu não acho que a igreja deve investir nisso. Ela deve investir na coisa que realmente dá certo, que é o evangelho na vida das pessoas. Senão, meus amados, nós podemos criar leis uns sobre outras. O problema está no caráter das pessoas, está dentro delas. E se não mudar isso, você pode mudar a lei, porque o cara que ele é racista, ele vai ser racista. Não é a lei que vai mudar a cabeça dele ou o coração dele. A lei vai mudar a atuação dele, mas a cabeça e o coração não vai mudar. Quer um exemplo disso? Matar é errado, não é? Nós fizemos uma lei que diz que não deve matar. Se você vai matar, vai ser preso. Tá, tudo bem. Não está certo? Tá. Não todo mundo sabe dessa lei? Tá. E daí? Isso, de alguma forma, a sociedade tem essa lei clara e objetiva. Isso, de certa forma, parou a matança? Parou as pessoas a serem assassinadas? Parou o assassino de assassinar porque ele sabe que não é justo isso? Não. Porque o problema está na cabeça e no coração dele. Se ele quer matar, vai matar de todo jeito, com a lei ou sem lei. Então o problema, eu não estou dizendo que nós devemos não zelar pelas leis, não é isso. Mas isso não resolve. Se resolvesse tão fácil assim, não precisava nem de Cristo morrer. A lei já não estava boa? A lei de Deus? E daí? Alguém a cumpriu? Não, o apóstolo Paulo diz, nem nós, nem nossos pais a cumpriram. Não tem jeito. Porque o problema está dentro, é muito mais profundo. Não é uma questão de lógica, não é uma questão filosófica, não é uma questão de argumento, não é uma questão de regra. Não precisamos discriminar, tá? Eu sei disso. E daí? Se o cara é mau e vai discriminar de todo jeito, de outra forma. Não é porque você elimina a palavra negro, ou preto, ou black, de sistemas de computação, de outras coisas, que você vai evitar a questão de escravidão, a questão de injustiça. Vai evitar? Não vai evitar. Não é tirar palavras e cores que vai fazer essa diferença. Mas é o evangelho que leva as pessoas a respeitar os outros com dignidade por ser feitos à imagem de Deus. Então, do que as pessoas de fato precisam é do evangelho, não de outra coisa. E aí pergunto eu, você que investe dinheiro, entra tanto nesses manifestos, para que bom? Para que bom? Agora é engraçado, a igreja investe em manifestos, mas não investe na pregação do evangelho, em missões. Como que é isso? Então nós devemos nos questionar a nós mesmos, qual é a nossa posição e a militância. O que define a nossa vida? E que Deus nos abençoe a isso. Amém? Vamos levantar em pé para orar e receber a bênção. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela sua palavra. Pedimos que ela se faz viva e eficaz em cada um de nós. E que a sua igreja anda coordenada pela sua vontade, baseado em sua vontade, e tendo uma fé genuína na ressurreição de Cristo, na realidade que o Senhor a trouxe para cada um de nós, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós agora e para sempre. Amém.